Nesse vídeo, a gente vai ver como medir ângulos usando o transferidor. Primeiro, colocamos o transferidor na posição correta. Primeiro, o vértice aqui no centro e a linha do zero aqui em cima de um dos lados do ângulo, no caso, esse. Assim que a gente coloca na posição correta, a gente vai ver que a medida do ângulo está aqui. Está no 60 e no 120 ao mesmo tempo. Qual das duas medidas é a correta? Bom, como o zero está aqui, a medida que a gente vai usar é a medida que está por baixo, né, que está mais por dentro do transferidor. Então, por isso, 60 graus e não 120. 120 seria se estivesse começando daqui o ângulo, mas não é o caso. Ele está começando daqui. Então, esse ângulo é um ângulo de 60 graus. A gente diria que é um ângulo agudo. Todo ângulo menor do que 90 graus é agudo. O outro ângulo que vem em seguida, vamos fazer o mesmo procedimento, colocar aqui, são sempre duas coisas, aqui no lugar certo e a linha do zero em cima de um dos lados. Dá para ver aqui agora que está entre o 20, está em cima do 20 e do 160 simultaneamente. Então, mais uma vez, a gente vai começar aqui do zero. Então, a medida é 20, tá? A medida que está mais por dentro é 20 graus, tá? Pegando um ângulo como esse aqui agora, a gente vai ver o seguinte, botando aqui, alinhando na posição certa, tá aqui o zero e aqui no centro. A gente vai ver que o ângulo vai bater aqui em cima do 20 e do 160. Como o zero está aqui, né, mais uma vez, a medida que está valendo é a medida que está ali menor, né, mais por baixo, né, no transferidor. Então, 160 graus, quase um ângulo de meia volta, tá? Eventualmente, tá, os ângulos estarão em uma posição diferente, como, por exemplo, esse que está aqui, tá? Então, se a gente colocar aqui dessa vez, o vértice está aqui desse lado, a linha do zero está ali. Então, dessa vez, as medidas que serão usadas serão as medidas que estão por fora. Agora aqui está o zero. Então, 0, 10, 20, 30. Está em cima do 30 e do 150. Mas a medida que vai valer dessa vez é esse ângulo aqui. É um ângulo de 30 graus, tá? Assim como esse aqui de baixo também, a gente pegar aqui para medir, fizer a mesma coisa, o mesmo procedimento, colocar aqui na posição certa, a gente vai ver que está batendo ali em cima do 70 e do 110. Qual é a medida certa? O zero está aqui. O zero é a medida mais de fora. Então, as medidas que estão valendo são as medidas que estão mais por fora. Então, por isso, 110 graus, tá? Alguns ângulos, tá? Como esse aqui, por exemplo, talvez a gente tenha que virar a folha, tá? E aí fazer a medida, colocar o transferidor na posição correta, tá? Então, olha aqui, ó. Mais uma vez agora, o zero está aqui. Aí você vai vendo, zero até chegar onde? 120 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus, tá? Alguns casos que podem ser um pouco diferentes, né? Aqui a gente vai sempre decidindo qual é a posição, né, correta, né? Qual é o jeito, a numeração que a gente vai usar. Então, aqui, só de colocar assim, a gente já vê ali, ó, 40 graus, tá? Pode acontecer, talvez nesse aqui, quando a gente botar o transferidor, a gente vai ver o seguinte, que, ó, coloquei aqui na posição certa, o zero está aqui, então são esses números que valem. Está passando bem no meio entre o 40 e o 50. Passando no meio entre o 40 e 50 é o 45 graus. Então, isso pode acontecer, tá? Pode acontecer um caso mais fácil de perceber, quando a gente coloca esse quadradinho aqui, normalmente coloca-se uma bolinha também, tá? Esse é o ângulo de 90 graus, vamos verificar, é o ângulo reto, tá? Então, aqui, esse é o ângulo de 90 graus, como vocês podem ver, tá? Então, tá. Então, assim, eu medi alguns ângulos usando o transferidor. Pode ser que a gente tenha que construir ângulos usando o transferidor. Então, tem aqui uma outra folha, né, com outra atividade, e a gente dá um lado, né, um lado do ângulo, e a gente tem que fazer o outro, de modo que tenha essa medida de 40 graus. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega o transferidor, dessa vez, coloca o centro aqui bem em cima
do onde está o pontinho que a gente tem que começar, a linha, aqui também a linha do zero. Então, a gente vai 40 graus que a gente quer fazer aqui. A gente vai no 40 graus, está aqui o 40. A gente vem bem aqui no 140 e bota uma bolinha bem discreta. Tá? Colocando essa bolinha bem discreta aqui, a gente vai poder agora juntar os dois pontos, formando uma linha. Então, essa linha vai dar um ângulo de 40 graus. Vamos conferir se é isso mesmo. A gente colocar aqui o transferidor, tem que bater em cima do 40 graus e está batendo, né? A gente pode querer fazer um ângulo obtuso, 130 graus, mesma coisa. Colocamos aqui o transferidor, colocamos a linha do zero aqui, direitinho, tá? E aí, vamos ver 130 graus. Aqui está o zero, aí você vai andando, 90, 130 está aqui. Então, você coloca aqui na linha, aqui em cima, um pontinho, e aí depois, com o próprio transferidor, uma régua, você traça uma linha, e esse aqui é o ângulo de 130 graus, tá? Pode ser que a gente tenha um ângulo começando do lado oposto, tá? Então, mesma coisa, coloca o transferidor aqui, e aí a gente vai colocar a linha do zero aqui direitinho. Aí a gente quer fazer um ângulo de 100 graus. Então, agora o zero está aqui. 0, 10, 20, 30, chegando aqui, ó, 100. Então, 100 está aqui, onde eu botei a caneta. Aí eu venho com o próprio transferidor, uma régua, desenho. Pode até conferir aqui, né? Você bota o transferidor para ver se está batendo ali no 100 realmente. Ó, está batendo no 100 direitinho, tá? Pode ser que a gente tenha um ângulo de 145 graus, tá? Então, a gente vai colocar aqui o transferidor aqui, a linha do zero aqui também, a linha direitinho. Então, onde é que está o 145? Está aqui o 130, 140, entre o 140 e o 150, que é bem aqui. Então, aqui a gente bota aqui a caneta, faz uma bolinha, pega a régua e desenha. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 145 graus. Sempre bom, depois que fizer, dar uma olhadinha para ver se está na posição certinha mesmo. Está aqui, está direitinho. É isso aí, então, tá?